Vale das Sombras. Eu não sei exatamente quando começou. A última lembrança que tenho da vida na Terra é confusa. Vozes distantes, um peso no peito e depois silêncio. Um silêncio estranho, que não era paz, era ausência. Como se algo tivesse sido arrancado de mim. Quando abri os olhos, ou pelo menos tive a sensação de abrir, eu já não estava mais lá. O ambiente era escuro, mas não completamente. Havia uma espécie de neblina densa, acinzentada, que parecia viva. O ar, se é que aquilo podia ser chamado de ar, era pesado, difícil de respirar. Tudo ao redor transmitia uma sensação constante de desconforto. Foi ali que percebi. Eu estava no que muitos chamam de Vale das Sombras. No começo, tentei negar. Isso é um sonho. Vai passar. Mas o tempo, que ali parecia não existir, só fazia a sensação aumentar. Eu andava, ou achava que andava, sem direção. O chão era irregular, como um terreno abandonado. Às vezes parecia lama, outras vezes pedra seca. Nada era estável. E então, comecei a ouvir gemidos, lamentos baixos, como se viessem de todos os lados ao mesmo tempo. Não eram gritos desesperados, mas um sofrimento contínuo, cansado, profundo. Era o tipo de som que não entra pelos ouvidos, entra direto na consciência. Logo encontrei outros. Alguns estavam sentados, imóveis, olhando para o nada. Outros caminhavam sem rumo, repetindo frases desconexas. Havia aqueles que pareciam presos às próprias lembranças, revivendo situações como se ainda estivessem na Terra. Foi aí que entendi algo difícil de aceitar. Ninguém ali estava sendo castigado por alguém. Cada um estava mergulhado em si mesmo. As sombras daquele lugar não vinham de fora. Elas vinham de dentro. Continuei caminhando, tentando entender onde eu estava. Foi quando avistei algo diferente. Estruturas ao longe. Não eram construções organizadas como uma cidade comum, mas agrupamentos, como ruínas improvisadas. Uma espécie de cidade. Ali, o ambiente era ainda mais denso. Espíritos se reuniam em grupos, alguns discutindo, outros tentando impor domínio. Havia confusão, apego, ilusões. Muitos ainda acreditavam que estavam vivos, tentando manter hábitos antigos. Era a chamada Cidade do Umbral. Mas não havia ordem, não havia paz. Era como uma sociedade construída sobre desequilíbrio. Vi pessoas presas a vícios que já não podiam satisfazer. Outras dominadas por culpa, se isolando. Algumas ainda buscavam poder, mesmo sem perceber que já não tinham nada material para controlar. E o mais impressionante, ninguém percebia claramente onde estava. Eu também não percebia totalmente, até que algo começou a mudar. No meio daquela densidade, de vez em quando, surgiam pontos de luz. No início, eram distantes, quase imperceptíveis. Depois, mais próximos. Presenças serenas, que caminhavam sem se deixar afetar pelo ambiente. Quando se aproximavam de alguém, algo acontecia, como se quebrassem, por um instante, aquele ciclo de sofrimento. Lembro de um desses encontros. Eu estava exausto, não fisicamente, mas por dentro, cansado de mim mesmo, das lembranças, da confusão. Foi quando senti uma presença ao meu lado. Não houve susto, houve alívio. Uma voz tranquila me disse, sem som: "Você já percebeu que não está mais na Terra?" Não era uma pergunta, era um convite. Naquele momento, algo dentro de mim cedeu. Pela primeira vez, eu parei de resistir. E foi aí que entendi o que aquele lugar realmente era. O Vale das Sombras não era um castigo. Era um espelho. Tudo ali refletia aquilo que eu ainda carregava. Pensamentos, atitudes, culpas, apegos. A cidade não era construída de pedra. Era construída de estados mentais em sintonia. E a saída não estava em fugir, estava em transformar. Aquela presença me ajudou a levantar, não com força,
mas com consciência. Aos poucos, fui percebendo que quanto mais eu mudava meu pensamento, mais o ambiente ao redor parecia ceder. A neblina não desaparecia de imediato, mas já não me dominava da mesma forma. E então, compreendi algo que nunca vou esquecer. Ninguém está condenado a permanecer no Vale das Sombras, mas ninguém sai de lá sem mudar por dentro. A luz sempre esteve ali. Eu é que ainda não conseguia enxergar. Eu não sei dizer quanto tempo passou depois daquele primeiro contato com a luz. Ali, o tempo não é como na Terra. Não existem dias ou noites, existem estados. E eu comecei, pouco a pouco, a mudar o meu. A presença que me amparava não estava sempre visível, mas eu já não me sentia sozinho. Era como se algo dentro de mim tivesse sido reacendido, uma pequena chama que insistia em não se apagar. Mesmo assim, o Vale das Sombras ainda me envolvia. Foi então que aconteceu. Em meio àquela névoa densa, percebi algo diferente. Não era apenas um ponto de luz, eram dois. E, ao contrário das outras presenças que surgiam e partiam rapidamente, aqueles dois focos luminosos se aproximavam com firmeza, com propósito. À medida que chegavam perto, a atmosfera ao redor parecia se transformar. A densidade diminuía, os sons de lamento se afastavam, como se o próprio ambiente respeitasse aquela presença. Quando finalmente pude percebê-los com mais clareza, senti algo que não consigo descrever completamente. Era paz, uma paz que não vinha de fora, mas que despertava dentro de mim. E então eu soube, sem que ninguém precisasse dizer. Era o casal Batuíra. Batuíra e Veneranda estavam ali. Não como figuras distantes ou imponentes, mas como presença viva de acolhimento. Havia neles uma autoridade suave, construída não pelo poder, mas pelo amor e pelo serviço. Eu tentei falar, mas não consegui. Não havia palavras, só um misto de emoção, vergonha e esperança. Foi Batuíra quem se aproximou primeiro. Seu olhar não me julgava. Ele me compreendia. E isso, curiosamente, era mais profundo do que qualquer julgamento. Sem palavras, ele me transmitiu algo que eu senti como um pensamento claro. Você está pronto para sair daqui. Não porque eu fosse melhor, mas porque eu já não era o mesmo. Ao lado dele, Veneranda irradiava uma ternura firme, como uma mãe que acolhe, mas também orienta. Sua presença acalmava as partes mais agitadas da minha consciência. Onde havia culpa, surgia compreensão. Onde havia medo, surgia confiança. Eles não vieram me tirar a força, vieram me ajudar a aceitar a saída. E naquele instante, percebi algo essencial. O resgate não acontece quando alguém nos encontra, mas quando nós nos permitimos ser encontrados. Senti então como se algo me envolvesse. Não era um toque físico, mas uma sensação de sustentação. O cenário ao redor começou a se afastar, como se eu estivesse sendo conduzido para fora daquela densidade. O Vale das Sombras foi ficando para trás. A névoa se dissipava, lentamente. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu vi algo que parecia impossível naquele lugar. Luz. De verdade. Não uma luz distante, mas um ambiente iluminado, organizado, harmonioso. À medida que avançávamos, comecei a perceber formas mais definidas, estruturas, movimento, vida. Passamos primeiro num posto de socorro, uma casa espírita na ilha de Paquetá, no meio da Baía da Guanabara. Estava acontecendo uma palestra sobre o Evangelho de Jesus, onde o expositor falava da reforma íntima. Prestei muita atenção naquelas palavras doces e, no final, bebi água fluidificada. Que bálsamo! Pernoitamos na casa espírita e, logo pela manhã, continuamos viagem. Quando finalmente atravessei aquele limite, senti como se um peso imenso fosse retirado de mim. Não completamente, mas o suficiente para que eu pudesse respirar,
de verdade. Diante de mim surgiu a colônia espiritual, nosso lar. Tudo ali transmitia equilíbrio. Havia construções organizadas, jardins, pessoas trabalhando, aprendendo, ajudando. Não era um paraíso de descanso, era um lugar de recomeço. Olhei para Batuíra e Veneranda. Eu queria agradecer, mas, novamente, não havia palavras. Eles não esperavam agradecimento. Batuíra então me transmitiu com serenidade: o trabalho começa agora. E Veneranda completou com doçura firme: e você não estará sozinho. Naquele momento, entendi que o resgate não era o fim da jornada, era o início de uma nova consciência. Antes de seguirem, ambos me envolveram em uma última vibração de acolhimento. Não era despedida, era continuidade em outro nível. E então partiram, assim como vieram, sem alarde, mas deixando algo que permaneceria comigo para sempre. A certeza de que, mesmo nos lugares mais sombrios, o amor encontra caminho. E eu, que havia caminhado no Vale das Sombras, agora dava os primeiros passos na luz. Como sou grato à Casa Espírita, que me acolheu em Paquetá, ao casal Batuíra, e a toda a espiritualidade de luz envolvida no meu resgate. Se você gostou dessa narrativa, deixa seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós. E não se esqueça, divulgar o Espiritismo também é caridade. Fiquem com Deus e que a paz de Jesus vos guie.